Observações. A matéria tem muitas partes, assim não dando para colocar todas aqui, mas coloquei as principais. Conotativo e denotativo. A figura denotativa refere-se ao significado literal e objetivo de uma palavra, ou seja, o seu sentido básico e universalmente aceito. Por exemplo, a palavra cachorro denota um animal de estimação com 4 patas, focinho, orelhas e cauda. Esse é o seu significado denotativo. Já a figura conotativa envolve o significado subjetivo, simbólico ou culturalmente atribuído a uma palavra. Ela vai além do significado literal e pode variar de acordo com o contexto, a cultura e as associações pessoais de cada indivíduo. A conotação pode envolver emoções, valores, ideias ou estereótipos relacionados à palavra. Por exemplo, a palavra cachorro pode ter conotações positivas, como lealdade e companheirismo, ou conotações negativas, como agressividade ou sujeira, dependendo do contexto em que é utilizada ou das experiências e percepções pessoais de cada indivíduo. Metáfora. A metáfora é a comparação implícita entre dois elementos, com base em uma relação de semelhança e proximidade. É a figura de linguagem mais significativa nas produções literárias. É ela que permite aos textos inúmeras possibilidades de leitura, ampliando assim o não dito, as entrelinhas, os significados que não foram escritos, mas apenas evocados, sugeridos. As palavras metafóricas suspendem o significado cristalizado dos vocábulos na língua, ou seja, extrapolam o sentido denotativo dos termos, a compreensão convencional das palavras como elas se encontram no dicionário. A metáfora promove, desse modo, uma ruptura e um desvio com o padrão, instituindo para um único significante vários significados. Comparação ou símile. Essa figura de linguagem é um tipo de metáfora realizada de modo mais nítido, pois a relação de similaridade entre os termos aparece construída por alguns elementos conectivos, tais como igual a, tal qual, da mesma forma que semelhante a, parecido com, que nem, como também, entre tantos outros. É importante perceber que a diferença entre a metáfora e o símile é justamente o emprego de tais conectivos. Veja como as metáforas de Mário Quintana se transformarão em comparação, caso sejam acrescidas de conectivos. A mentira é semelhante a uma verdade que se esqueceu de acontecer. Mário Quintana. Canibalismo pode ser visto como uma maneira exagerada de apreciar o seu semelhante. Catacrese. É o emprego de uma certa expressão metafórica, com um caráter mais coloquial, que ficou consagrado na língua para denominar algo concreto. São exemplos de catacrese as seguintes expressões: pé da mesa, asa da xícara, braço do rio, cabeça de alfinete, céu da boca, batata da perna, orelha do livro, pé de página, maçã do rosto, embarcar no trem, tomar um ônibus, dente de alho, boca do estômago, etc. Hipérbole. Ocorre quando se emprega uma expressão exagerada para traduzir uma ideia. Na maioria das vezes, isso se dá porque o autor ou falante quer impressionar, comover ou chocar seu interlocutor. Exemplo: por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Antítese. Emprego de termos antagônicos para reforçar a ideia de oposição. Exemplo: nasce o sol e não dura mais que um dia depois da luz, se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura. Eufemismo. O eufemismo é empregado para abrandar uma informação, evitando a utilização de termos que possam agredir ou assustar o receptor da mensagem. Exemplos: eu os vi daquele jeito como vieram ao mundo. Nus. Você faltou com a verdade. Você mentiu.